E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do Inter, que nem faz tanto tempo que eu fiz um vídeo do Inter, né? Mas um time com 9 vitórias seguidas, líder do campeonato, abrindo distância para alguns perseguidores, batendo recorde de vitórias seguidas, né? Na era do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, acaba tendo que falar recorrentemente. É inevitável, é justo, né? E o Inter está fazendo por onde? Então vamos falar do Inter. E vamos falar da qualidade do futebol do Inter. Aliás, vamos falar sobre como devemos começar a parar de falar um pouco da qualidade do futebol do Inter. Como essa discussão, eu acho que neste momento ela entra como ela começa a se tornar secundária. Neste momento, não que ela se torne para sempre secundária, é neste momento, nas próximas semanas, ela se torna secundária. Por quê? Qual que é a relevância de se discutir a qualidade de futebol do Inter, do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, eu sei lá de quem, do Atlético Mineiro, do São Paulo, quando você está falando do Campeonato Brasileiro, o time está lá na liderança e discute a qualidade de futebol. A gente não pode ser comentarista de resultado. Ser comentarista de resultado é muito fácil. Você olha o resultado do jogo e você comenta, jogou bem, jogou mal, o time está bem, está ganhando todas. Não, você tem que ver o jogo, você tem que analisar o jogo, né? E o público muitas vezes até adora um comentarista de resultado também. O público adora que você fique só lambendo quando o time tá bem e só batendo quando o time tá mal, sendo que às vezes o futebol apresentado na verdade nem tem a ver com isso, né? Às vezes isso é só uma questão dos resultados. Mas então, por que é importante discutir a qualidade do jogo? Por quê? Bom, tem dois aspectos principais, vai. Um é um aspecto macro, um aspecto mais conceitual, filosófico quase, que é discutir a qualidade do futebol no Brasil, a qualidade do futebol brasileiro e a necessidade geral ali de você querer que o futebol brasileiro melhore e tenha um futebol mais bem apresentado, né? Então você discute a qualidade do futebol do líder do campeonato, por exemplo, ou algum time que esteja de alguma forma em voga ali, o time que esteja aparecendo bem, se discute por quê? Bom, aquilo é um parâmetro, né? Você fala, não, o líder do campeonato, não deveria estar apresentando futebol melhor ou pior, ou o outro time está bem, mas não está conseguindo resultado, sei lá o quê. E você discute ali numa coisa filosófica ali, né? Que eu não tô falando filosófico como menosprezo, não. Eu acho importante discutir a filosofia, tá? Estou falando como algo importante. Mas você discute um pouco, né, nesse parâmetro, né? A segunda questão num campeonato brasileiro de pontos corridos, num campeonato longo, numa temporada longa, a tendência, não é sempre que acontece, mas normalmente acontece os resultados tendem a acompanhar a qualidade do futebol no longo prazo. No curto prazo pode ter distorção. Então, por exemplo, se você pegar o campeonato depois de 10 rodadas, depois de um recorte ali momentâneo do campeonato, ou mesmo um campeonato estadual que seja mais longo ali, você pega só um recorte do momento, pode acontecer de um time estar jogando um bom futebol, estar mal classificado, estar com maus resultados, mas jogando um bom futebol, e um time estar jogando futebol ruim e estar bem no campeonato. Por que pode acontecer isso? Porque pode ser que ele tenha dado sorte em alguns jogos-chave, sorte de repente o juiz tomou uma decisão que talvez meio polêmica, sorte porque um chute que ninguém achou que fosse entrar de repente entrou, sorte porque de repente pegou um adversário forte num dia que ele estava muito desfalcado, sorte porque a tabela juntou vários jogos fáceis ali contra times fracos em sequência, então você consegue uma sequência de bons resultados e você ganha muitos jogos e você fica lá na frente no campeonato, né? Pode acontecer. Mas no longo, ou o contrário, você pode dar muito azar, você tá jogando um bom futebol, mas você só pegou pedreira no caminho, né? Teve um jogo importante ali que você estava perto de ganhar, o juiz tomou uma decisão errada, ou um jogador seu estava machucado naquele jogo que acabou prejudicando tudo. Então você fica com uma série de resultados ruins ali, mas você até jogou um bom futebol. A tendência no longo prazo é que essas coisas vão se anulando. Então, se você deu sorte no momento que pegou uma tabela fácil, você começa a dar azar de começar a ter uma sequência de jogos difíceis depois. Ou vice-versa, né? Se você teve o juiz acabou te ajudando ou te prejudicando no momento, a tendência é que ao longo do campeonato ele também, o juiz tome decisões também contrárias a isso. Então, se você foi beneficiado, você acaba sendo prejudicado em algum outro momento e vice-versa.
Se você teve sorte de pegar adversários desfalcados, você também, no longo prazo, você vai estar desfalcado em outros jogos, então você vai sofrer por desfalques também, né? Ou vice-versa. Tudo isso tende a acontecer no longo prazo. Então, quando você discute também a qualidade do futebol de um time que está na liderança, ou que está nas primeiras posições, é também para ver a sustentabilidade daquilo. O quanto um time consegue ser sustentável naquela posição, se manter naquela posição com aquele futebol que tem jogado. Porque daí você fala, olha, tá bem no campeonato, mas não tá jogando um bom futebol. Daí você pensa o seguinte, bom, ou vai cair, ou vai ter que melhorar o futebol, né? Vai ter que começar a jogar melhor, né? Ou vice-versa, né? Fala, ó, tem que tomar cuidado para não piorar, mas se continuar jogando desse jeito, a tendência é que ele comece a ganhar os jogos e saia lá de baixo, né? E aí eu vou recorrer a um comentário que eu fiz, e olha, tô botando minha cara a tapa aqui, não tô fugindo do que eu falei, né? Há algumas semanas, eu até comentei na ESPN sobre a qualidade do futebol do Inter, quando o Inter volta à briga do título, porque o Inter estava ali nas primeiras posições com o Coudet, daí tem aquela saída do Coudet, entrada do Abel, o Inter tem uma série de tropeços, uma série de resultados ruins, né? E o Inter despenca na tabela. O Inter chega a ficar brigando ali com Fluminense e Santos ali, né? Assim, então você ficava até imaginando, putz, nessa trajetória a gente pode até cair um pouco mais, mas agora ficou num patamar de Fluminense e Santos que estão no limite ali de brigar pela pré-Libertadores. De repente o Inter começa a ter uma sequência de vitórias. Eu me lembro que comentei sobre isso quando o Inter tem umas 4 ou 5 vitórias, e daí ele já volta a briga pelo título. Acho que ele estava na terceira ou quarta posição no campeonato já, né? Os times tinham um número de jogos diferentes também, tava aquela bagunça toda, né? Mas ele estava na terceira ou quarta posição. Minha discussão é se o Inter estava na briga pelo título. E eu me lembro que eu falei, olha, a pontuação diz, ele está na briga pelo título, é só ver a pontuação, ele está na briga pelo título. Não tem, a gente não pode dizer que ele não está na briga pelo título com a pontuação que o Inter tem. Agora, ele não joga um futebol de quem pode se manter nessa briga, não parece que vai ter fôlego, porque esse nível de futebol tá difícil, porque tá ganhando no sufoco do Goiás, eu não me lembro quais eram os jogos ali mais recentes, mas estava ganhando no sufoco jogos que um time que tá na parte de tá brigando pelo título deveria estar ganhando com um pouco mais de tranquilidade, né? Então o Inter parecia que estava jogando muito no limite e aproveitando um pouco também de uma tabela um pouco mais tranquila naquele momento. Acho que tinha ganhado do Palmeiras, se eu não me engano, tinha ganhado do Palmeiras de jogo mais convincente ali, tinha ganhado do Palmeiras, mas tinha umas vitórias meio apertadas ali, era mais ou menos isso, né? Então eu falei, ó, faltam 10 rodadas, faltavam 9, 10 rodadas para acabar o campeonato, né? Então faltam umas 9, 10 rodadas ali, é um longo prazo ainda, né? Então assim, ao longo aí dessas 9, 10 rodadas, tem muito jogo pela frente. Se continuar jogando esse futebol, a tendência é que acabe tropeçando mais, a tendência é que acabe perdendo alguns, empatando alguns, e não vai conseguir ter dessa arrancada para tirar ainda os pontos que faltavam para o São Paulo na época. Então, era importante discutir a qualidade do futebol do Inter nisso, porque a qualidade do futebol do Inter ajudava a projetar o quanto o Inter teria fôlego para manter uma sequência de resultados. Agora não é mais. Bom, primeiro que o Inter melhorou o seu nível de futebol, tá? O Inter melhorou o seu nível de futebol, o Inter não ficou jogando aquele futebol lá. Segundo, que independentemente de ter melhorado ou não, o jogo contra o Bragantino não foi grande coisa, mas o Inter tem ganhado os jogos e já chegou a 9 vitórias seguidas. Agora, discutir a qualidade do futebol do Inter, para mim, é uma coisa secundária. Secundária por quê? Secundária porque ela ainda é relevante naquele parâmetro filosófico que eu falei, conceitual, de discutir a qualidade de futebol no Brasil, e ela é importante também se você quiser discutir projeções para o futuro do Inter, projeções de longo prazo do Inter. Ah, esse time do Inter na Libertadores de 2021, ah, esse time do Inter na temporada 2021, ah, esse time do Inter para tentar buscar o título em 2021, se ele precisa de reforços ou não, o que precisa melhorar, o que dá para melhorar. Daí se discute a qualidade do futebol, se o Ramires, aquela coisa, vai ficar essa discussão se o Abel deveria ficar ou não, o Ramires, aí vale discutir a qualidade do futebol, tá? Aí vale. Mas é secundário porque é uma coisa que você tem que fazer num segundo momento. O primeiro momento, que é a coisa imediata, não é mais essa. Porque você já não tem mais uma projeção de longo prazo pela frente. Você não tem mais essa projeção, são 5 rodadas. Faltam 5 rodadas e o Inter tem 5 pontos de vantagem para o Atlético, 7 pontos de vantagem para o Flamengo e para o São Paulo, sendo que tem um jogo a mais que o Flamengo. Se o Flamengo ganhar nesta segunda para o Sport, o Flamengo ganha 3, né? Então o Inter ficaria 4 à frente do Flamengo, 5 à frente do Atlético, 7 à frente do São Paulo. São Paulo já está meio fora ali. São 15 pontos em disputa, o São Paulo tem que tirar 7. Né? Então, mesmo que o São Paulo ganhe todos os jogos, ele ainda tem que contar que o Inter vai perder 7 pontos. É muita coisa.
E não só o Inter, mas também o Atlético Mineiro e o Flamengo também que teriam perder pontos, né? Então o São Paulo eu acho que já está numa situação mais complicada. Mesmo assim, teoricamente, são esses times que estão na briga. Agora, já não é mais hora de discutir longo prazo. Não tem mais uma projeção de longo prazo para o Campeonato Brasileiro de 2020 do Inter. Porque o Campeonato Brasileiro de 2021, de 20, aliás, não tem mais longo prazo. Está acabando já. O momento a discutir este time do Inter tem bola, tem condição de fazer nas 5 rodadas os pontos que precisa para garantir esse título? É isso que a gente tem que discutir como parâmetro técnico do Inter. Se o Inter é capaz de entregar esses pontos. Tem que enfrentar o o Sport, o Atlético Paranaense, o Vasco, o Flamengo, no único confronto direto que o Inter tem, no Rio, penúltima rodada, e o Corinthians. São esses jogos que o Inter tem. Nesses jogos, o Inter consegue entregar os pontos que precisa para manter a vantagem de 5 pontos para o Atlético Mineiro, de 4, 5 ou 7 pontos para o Flamengo e 7 pontos para o São Paulo? É essa a questão. Não é se está jogando bonito ou não. É se consegue as vitórias. É isso, ou os empates também. É isso. Já é outro momento, tem que ganhar o título. Já é momento que virou mata-mata agora. Tem que fazer. São 5 jogos de mata-mata que o Inter tem ali. Ele pode até se dar o luxo de perder um ou outro, de perder uns pontinhos ali pelo caminho. Mas agora já é jogo de ganhar. Já não é jogo de você melhorar o seu futebol. Né? O Inter está com 41 anos na fila do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando 41 porque eu estou considerando que estamos na temporada 2020 ainda, tá? Vai ficar registrado como 41 anos caso o Inter ganhe o título. O Inter tem que ganhar o título. É muito tempo para um clube do tamanho do Inter estar sem ganhar o Campeonato Brasileiro. 41 anos, mais de 4 décadas. O Inter já foi vice-campeão 4 vezes, se eu não me engano, nesse período. Acho que 2 no mata-mata e 2 nos pontos corridos. Acho que eu fiz a conta rápida aqui, posso estar enganado, mas acho que é isso. Desculpa. 3 nos pontos corridos, são 5 vices. Acho que são 5 vices, né? 2 no mata-mata e 3 nos pontos corridos. O Inter já está no momento que ele tem que ganhar esse título. Né? Então, tem que jogar, tem que produzir esses pontos. Não pode ficar. Agora não dá. Discutir se o futebol não. No momento que se o Inter garantir esse título, 2 dias depois a gente discute a qualidade do futebol. Porque daí a gente vai ter que começar a projetar o Inter de 2021, se o Inter pode conquistar o bi, se o Inter pode fazer uma boa Libertadores com esse time, com esse futebol, sei lá o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Aí a gente discute a qualidade do futebol do Inter. Mas neste momento, a gente tem que pensar o Inter tem condição de entregar esses pontos, mesmo jogando feio, mesmo jogando sem convencer, mesmo jogando no aperto? Esse o enfoque principal ali. É mata-mata agora. É mata-mata. E assim, eu acho que o torcedor do Inter, eu tô falando isso até mais pra outros torcedores, eu acho que o torcedor do Inter já botou nessa chavinha de tem que ganhar, que se dane a qualidade do futebol já há um bom tempinho, viu? Porque o torcedor do Inter também, tem até uma cultura do futebol do Rio Grande do Sul, que é uma cultura de assim, tem que ganhar, tem que lutar, tem que pelear, o importante isso é mais importante, vou jogar bonito, é legal, mas assim, não é tão fundamental assim. E é isso, tem que ganhar os jogos, eu acho que agora o momento é isso. O Inter, o que o Inter precisa fazer para ganhar do esporte? Precisa jogar um futebol competitivo. Agora é o momento de ver se o Inter é competitivo. Não se joga bonito, se joga feio, se joga bem, se joga mal. É se ele é competitivo. Se ele joga bem dentro dos parâmetros de ser competitivo e não dentro dos parâmetros de ser moderno, de ser bonito, tudo. Eu mesmo já fiz vídeo aqui falando sobre a necessidade de futebol moderno, contestei inclusive até algumas coisas do Inter, inclusive nesses aspectos, mas agora não, agora tem que ganhar, tá? É isso então, se você gostou do vídeo da gente, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.